Olá, corações amigos. Olá, meus irmãos em Cristo, companheiros de jornada. Estamos mais uma vez aqui unidos para estudarmos o livro Vinha de Luz. Aqui está o nosso Vinha de Luz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição 132, vigilância. Mas antes, como sempre, numa tarefa espírita, nós vamos a um breve agradecimento e oração. Assim sendo, vamos procurando elevar os nossos corações, elevar as nossas mentes até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Divino Mestre, e vamos agradecer ao dom da vida, a alegria de viver, as oportunidades que temos de aprendizado, de tarefas, de vida. Agradecermos ao nosso Mestre Jesus por ter nos deixado o caminho a ser seguido, por ter deixado suas pegadas marcadas, para que nós possamos segui-las no caminho do bem, do amor, da luz e da paz. Gratidão, Deus Pai. Gratidão, Mestre Jesus. E que possas estar conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Ti, Mestre Jesus. Muito bem. Como sempre, vamos à nossa leitura e depois aos comentários. Lição 132, vigilância. A epígrafe: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. Jesus está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se das intempéries de rigores climáticos, o homem edificou o lar, vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã no mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe.
ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Maravilhoso, né? Nós estamos iniciando um novo ano. Estamos principiando 2022, onde temos muitas expectativas relativas à nossa vida, relativas à nossa vida planetária, relativas à continuidade da vida, aqui no plano da matéria. Porque do plano espiritual nós temos a certeza de que vamos continuar. A luta não termina. A luta nossa, nossas tarefas, elas vão continuar, independente da vida material. Mas não estamos falando do ano novo. Estamos principiando este ano, onde muitos de nós têm listas de objetivos para serem realizados neste ano novinho que se inicia. Este ano é uma página em branco, onde nós vamos escrevê-lo todos os dias. Vamos escrever um pouquinho nesse livro da vida a cada dia. Nossos objetivos, nossas tarefas, nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos desafios, nossas conquistas. Tudo vai estar gravado nesse livro da vida. Tudo vai estar registrado. E essa lição de hoje, ela caiu assim, a escala é feita bem antes, né? Mas ela caiu como um princípio de ano fantástico. A vigilância. Vigiai, pois, não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Quando eu li essa epígrafe, eu me lembrei da parábola das virgens nécias, ou das virgens descuidadas, né? Onde as virgens correram para receber o noivo que vinha. E como ele vinha durante um período em que elas não saberiam, e já estava no tardar da noite, muitas levaram as lamparinas. Porque, gente, na época de Jesus não existia eletricidade, a gente precisa lembrar que Jesus conta as suas parábolas aos costumes da época. Então, as virgens portavam, né, as lamparinas com azeite. E como o noivo tardou a chegar, muitas delas ficaram sem o azeite. Mas aquelas que eram vigilantes levaram um recipiente com pouco a mais de azeite, né? Para que a luz se fizesse quando o mestre, que é representado aqui pelo noivo, chegasse. Então, o azeite aqui nessa passagem, né, esse combustível, ele é representado pela nossa fé nessa parábola de Jesus, né? Então, aquelas pessoas que estão aguardando, não só o mestre, mas tantas coisas, tantos anseios que nós estamos tendo, que nós aguardamos, se nós não estivermos na nossa lamparina com o combustível da fé e da vigilância, porque não basta só a fé, é vigilância, fé, é trabalho, perseverança, confiança em nós e no nosso Mestre Jesus. Então, essa passagem aqui claríssima, como Emmanuel diz para nós, né? Nós precisamos estar numa luta constante do bem contra o mal.
da luz contra a sombra. Mas tanto esse bem e esse mal, e essa luz e essa sombra, a que nós estamos nos referindo, e que Emmanuel está referindo aqui a nós, são luzes e sombras interiores. É o bem e o mal interior. Nós estamos aqui para transformar o mundo a partir de nós. Então vamos voltar a esse ano novinho, que nós queremos tantas coisas boas. Todas essas coisas boas poderão se realizar dependendo da nossa conduta, dependendo daquilo que nós estamos realmente querendo realizar. Lembrando da parábola das virgens nécias. Onde é que está o nosso azeite? Só na lamparina? Ou nós temos uma reserva de fé, de coragem, de perseverança para continuarmos a nossa jornada redentora? Essa jornada onde o Pai nos concedeu mais essa oportunidade de estarmos aqui para melhorarmos a nós. Melhorando a nós, melhoraremos todo o plano aqui, não só da matéria, como plano espiritual, né? Como disse aqui Emmanuel, o evangelho vai se materializar na Terra. Irá. E nós somos os tarefeiros que estamos aqui para auxiliar essa tarefa de melhorar a Terra, de materializar o evangelho, orando e vigiando a nós, a nossa conduta, né? Aquilo que nós pretendemos para nós. Eu vou fazer uma outra citação aqui do Evangelho, da parábola do Lázaro e do rico. Eu não vou falar da parábola aqui, que eu tenho muita coisa para falar hoje, que está iniciando o ano, eu tenho muita coisa para falar. Estou com a corda toda hoje, hein, pessoal? Vocês me aguardem. Na parábola do Lázaro e do rico, quando o rico pede a Abraão que envie Lázaro para que ele alerte os seus familiares, seus irmãos, para que eles não fossem para a região onde ele estava, Abraão responde: filho, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Por que eu citei essa passagem aqui do Evangelho? Porque o rico, mesmo estando em sofrimento, em tormentos, ele ainda não havia adquirido a humildade, a visão de que ele fazia parte de uma família maior, da família humana. Então, ele vai rogar a Abraão pelos seus irmãos, se esquecendo que todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós somos filhos de Deus, de um mesmo Criador. Então, neste ano, vamos nos lembrar de todos aqueles que fazem a sua jornada no planeta, pedindo em nossas vibrações por toda a humanidade, por toda a natureza, como na prece de Cáritas. Senhor, que a sua bondade se estenda sobre tudo aquilo que criaste. Vamos nos lembrar que tudo o que foi criado por Deus, nós devemos respeito, nós devemos cuidar, nós devemos amar. Não só a nossa família, como toda a família humana, como toda a natureza, para que o Evangelho se materialize aqui na Terra, como disse Emmanuel para nós. Vamos continuar aqui no nosso texto, né?
As coletividades, né, exigem muitas coisas. Trabalho digno, bem-estar, sem as aflições do cativeiro. Por que nós, muitas vezes, nos colocamos em cativeiros? Nós. Muitas vezes nós estamos em situações que nos desagradam profundamente. E nós persistimos nessas situações, nesses relacionamentos que não estão nos trazendo nenhum bem, são um verdadeiro cativeiro. Será que é isso que nós merecemos nesse ano que está iniciando? Ou será que nós merecemos uma lamparina acesa e uma reserva de óleo ali, conquistado por nós? Não precisamos estar em situações aflitivas, desde que domemos o nosso orgulho, nossa vaidade, entendermos que o outro também é um filho de Deus, também faz parte da criação divina, respeito, amor, caridade, né? No final da nossa lição, o apostolado é de Jesus e a obra pertence-lhe. Nós estamos aqui na condição de aprendizes. A obra é de Jesus. Ele é o governador planetário. Ele é o fundador do planeta. Ele recebeu das mãos do Criador aquela massa incandescente recém-saída do Sol para formar o planeta, como está descrito no livro A Caminho da Luz, do próprio Emmanuel. Então, Jesus é o nosso governador planetário. A obra é dele. Mas, como está descrito também no A Caminho da Luz, nós somos os co-criadores em plano menor. Como é que nós estamos colaborando com Jesus na sua obra de amor, de caridade? Então, como eu amo histórias, como eu amo Neio Lúcio, eu vou ler para nós uma lição desse livro aqui, ó. Jesus no Lar. Eu amo esse livro, é um dos meus prediletos. Eu espero que vocês também possam ler algumas das lições contidas neste livro. Algumas eu já falei para vocês, né? Mas essa aqui, ela precisa ser lida na sua íntegra, para que nada se perca nesse princípio de ano. Chama-se A Caridade Desconhecida. É a lição de número 20. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei, exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência, entretanto vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro dos semelhantes. Em verdade, ele dava de si mesmo, dar de si. Ele dava de si mesmo. Quanto possível, tudo que ele já tinha de conquista interior. Em boas palavras, em gestos pessoais de conforto, estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldades. Porém, magoava-lhe o coração
a impossibilidade de distribuir agasalho, o pão, com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequenininhos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que lhe era vedado esforço na caridade pública. Poderia perfeitamente guerrear o mal. Em todas as circunstâncias de sua marcha na terra. Assim, é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês, respondendo a alguma interpelação direta. Recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe o espírito, a maneira de calhaus em um barril de mel. Portanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não lhe encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde. Antes que assumissem feições tempestuosas. Se alguém, ou se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais puder estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema. E por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera um valioso empreiteiro. Fixou o mestre nos seus aprendizes o olhar precursiente e calmo, e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esquecemos de combater metódico e sereno contra o mal,
em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Caríssimos, vamos voltar à nossa lição do Vinha de Luz. Vamos nos lembrar do título da nossa lição: vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o nosso Senhor. Vamos estar com as nossas lamparinas, com bastante reserva, para aguardar esta vinda do Mestre em nossos corações, porque Ele está conosco, somos nós que não estamos com Ele, porque ainda não entendemos a sua verdadeira obra. O mal começa em nós, o mal não vem de fora, as vibrações são nossas. Como foi essa lição maravilhosa da caridade desconhecida? Vamos combater com a nossa vigilância as sombras do mal. Porque foi isso que esse personagem na história de Neio Lúcio, narrada por Jesus, fez. Ele combateu as sombras interiores, o mal nele, e não deu guarida em nenhum momento de coisas que poderiam fazer com que ele caísse. Maledicência, ira, inconformação. Ele jamais ofertou coisas materiais, mas ele deu o melhor de si, né? Então, vamos continuar vigiando esse campo maravilhoso onde nós estamos plantados, lembrando que o dono desse campo é Jesus. Mas como dono de grande extensão, né? Como todo dono de grande extensão, ele precisa de colaboradores. Que sejamos nós esses colaboradores fiéis. Que a nossa vigilância se faça em todos os momentos, para que possamos escrever no livro de 2022 somente coisas boas, somente atitudes generosas, não só materiais, mas de vigilância de nós mesmos, dando o melhor de nós, todo esse amor que já temos conquistado em nós. Que nosso Mestre amado possa fazer morada em nós, em nosso coração, que possamos seguir seus passos como vigilantes fiéis do seu evangelho, de amor, de luz e de paz. Muito obrigada por terem estado comigo. E quero lembrar a todos, já que estamos falando em beneficência, em vigilância, vamos divulgar as mídias, né? Vamos divulgar para os nossos companheiros as redes sociais do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, do qual nós fazemos parte. Essa casa abençoada que nos acolhe, para que possamos fazer desta forma, né, a caridade da divulgação. Vamos trabalhar na obra do Senhor de uma forma muito simples, divulgando os seus ensinos, através das mídias do Frei Anselmo também. Caríssimos, um beijo em todos os seus corações amorosos, fiquem na paz de Deus e do nosso querido Mestre Jesus.